pagava e ficava devendo. Aí a minha mãe falou para ele assim, né: "Não tá certo isso aí, vamos devolver o dízimo e vamos acertar isso". Aí, no 13º, né, aí ele pegou e devolveu o dízimo, pagou a conta e fez outra compra, e conseguiu. E a partir dali, né, ele nunca mais ficou devendo na vendinha, porque Deus abençoou, né, porque ele devolveu o dízimo, ele foi fiel. Aí uma ocasião também, no Natal, a gente era tudo pequeno e assim, a gente ia passar o Natal ali meio, né, sem muita coisa. E aí, de repente, apareceu um homem na porta, eu acho que eu já contei na sala até 57, né, mas alguns já viram, acho. Aí apareceu um homem na sala na porta da casa, assim, meu pai abriu a porta, né, sem enxergar mesmo, aí o homem falou o nome do meu pai, aí meu pai, né, falou que era Pedro mesmo, né, Pedro de Oliveira Carneiro, e aí ele entregou para o meu pai, né, as 2 sacolas. E aí o homem virou e foi embora. Só que aonde a gente morava era um lugar plano e não tinha muitas casas, então dava para ver a pessoa aí indo andando, né. Só que daí meu pai pegou as 2 sacolas, colocou em cima da mesa, minha mãe começou a pegar e a gente tudo em volta, começamos a olhar as coisas, a minha mãe começou a tirar as coisas de dentro da sacola e tirou, tirou, tirou e não parava de tirar, mas encheu a mesa. Todo aquele tanto de coisas não dava para colocar de volta na sacola. E ali tinha coisas que a gente nunca tinha comido, a gente estava feliz, porque a gente tinha bolacha, tinha até leite condensado, que a gente nunca tinha visto, a gente nem, né, eu achei engraçado, porque foram coisas assim, sabe, coisas que a criança gosta de comer, doce, tudo, tinha tudo dentro ali, a gente passou o Natal, assim, o Ano Novo, né, com muitas coisas gostosas pra gente comer. E quando, né, minha mãe tirou todas as coisas, quando meu pai voltou para ver o homem, né, e a gente foi junto com ele, né, na verdade meu pai não enxergava, mas ele falava pra gente ver. Não vimos mais ninguém, então foi o anjo. Então o anjo levou pra gente, para termos um Natal maravilhoso, foi muito bom. Então o anjo, ele sempre tem acompanhado, assim, a gente, em várias ocasiões. É que tem vários, né, eu vou contar mais 2 rapidinho, tá. Outra vez, eu já tinha meu filho, né, e aí eu fiquei grávida novamente, e aí eu fui fazer uma ultrassom, né, quando eu fui fazer uma ultrassom, eh, os batimentos cardíacos não estava e o médico falou assim: "Você vai ter que tirar, vai ter que ficar internada agora, porque vai ter que tirar o neném", né, não era 2 meses, assim, né. Aí eu fiquei triste, né, muito triste, mas tive que ficar lá, estava sozinha, e aí ele fez a curetagem, né, faz aquele procedimento todo e me colocou numa ala da maternidade, junto com uma mãe que tinha um bebê, na verdade 2 mães que tinham um bebê e eu fiquei no canto, assim. Aí eu fiquei no canto, fiquei até virada para o canto pensando, assim, de repente vem um homem e eu conhecia todo o pessoal os médicos ali que já cuidava de mim já, né. Aí veio um homem de branco, alto, e ele falou assim: "Miriam, Deus fez o corpo da mulher perfeito. Até os 3 meses, se há má formação, o próprio corpo coloca para fora". E saiu. Aí eu, sabe, aquilo ali para mim foi assim um bálsamo, assim, eu fiquei tranquila, falei, né, porque o meu filho, ele já tem vários problemas, né. Ele tem glaucoma congênito do olho direito que ele não enxerga, ele tem talassemia, ele é autista, ele tem, alergia, ele tem toca, ele já tem um monte de coisa. Então, assim, imagina, né, se eu tivesse outro com vários problemas igual o meu filho. Então Deus, assim, eu agradeci a Deus, eu agradeci a Deus e agradeço a Deus. Agradeço a Deus pelo filho que tenho, pela família que tenho, e sou muito grata a Deus. E outra ocasião também que o anjo apareceu foi quando a gente estava num lugar bem a gente foi numa fazenda, assim, levar um menino, que era o meu primo, e era tardezinha, e estava para chover, e a gente não conhecia o lugar, era bem longe, assim, ele ia ficar num colégio interno lá, IENS, não sei se vocês conhecem, é bem longe, é bem longe. E aí, nós estávamos meio que perdido lá, no meio do nada, assim, e eu estava com medo mesmo, fiquei orando, pedindo a Deus.
Olha, de repente tinha um motoqueiro debaixo de uma arvinha, assim, do nada, assim, ó, e não tinha casa, não tinha nada ali. Ele estava ali, e a gente estava pensando em ir para o outro lugar, só que o motoqueiro falou pra gente: "Ó, vocês viram aqui, depois vocês viram ali, aí vocês chegam". E o homem sumiu também, do nada, assim, ó, ele apareceu ali, depois a gente saímos com o carro, assim, quando a gente vê, cadê o homem? E a gente fez exatamente, e quando a gente chegou no local, caiu uma chuva tão grande, tão grande, tão grande, e se a gente tivesse ido para o outro lugar, não sei como que ia ser. Então eu agradeço muito a Deus, porque Deus é maravilhoso, quando a gente é fiel, quando a gente acredita, quando a gente pede, Ele sempre nos ajuda naquela hora, assim, que a gente está precisando mesmo ali, Ele está com a gente, né. Então eu agradeço muito, muito, muito a Deus. Amém. Amém, amém. Que coisa boa, né? São os mimos de Deus, né? É Enviando aí verdade. seus anjos para nos cuidar. E eu tenho certeza que se nós fôssemos, né, Miriam, abrir espaço aqui para alguém mais contar, né? Muitos daqui com certeza teriam para contar aí o cuidado, né? A proteção, a presença ali dos anjos, sentindo, livrando, né? E quantas vezes a gente nem percebe, Nem né? perce Essas vezes aí que a Miriam contou para a glória de Deus, né? Ela percebeu, mas muitas vezes Deus nos livra de coisas que a gente nem percebe. E na eternidade, né? O nosso anjo vai nos contar, olha, aquela ocasião, né? Eu te protegi desta forma, você quis ir para outro lado, mas eu te trouxe para o lado seguro, enfim. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Miriam, viu? Que Deus obrigada. continue te dando esses mimos aí, de poder ver, né? Amém. Cuidado, É, direção de Deus. tenho vários, né, que Deus sempre nos ajuda, mas, né, eu só contei esses agora. Mas, com certeza, uma próxima oportunidade, tu vai contar para a gente aí, vamos agendar, né? E nos abençoar. Muito obrigada, querido. Pastor Christian, com você a palavra, então, agora. Se apresenta para aqueles que não o conhecem, que nós temos pessoas, alguns de outros estados aí também, pastor. Então, muitos não o conhecem. Legal, legal. Uma boa noite a todos os irmãos. Que alegria poder fazer parte nesse momento aqui desse grupo tão seleto, tão especial, né, que tem buscado a Deus de forma especial aí, né, através do Zoom, né? Hoje a tecnologia nos dá essa bênção de podermos congregar digitalmente, né, pastora Adailson? Podermos estar aí juntos, irmãos de vários lugares, aqui numa igreja, né? Porque a igreja somos nós, né? E hoje nós podemos ter esse templo digital aqui para juntos compartilharmos do pão da vida. Então, meus queridos, eu vou me apresentar para vocês aqui de forma bem rápida, para a gente não tomar muito tempo aqui da nossa mensagem, mas é importante os irmãos saberem quem está falando aqui com vocês e tudo mais. Então, meu nome é Cristian Fernando, eu sou pastor aqui da Associação Sul-Rio Grandense, né? E colega aí do pastor Adailson, recém-formado. Eu sou natural da cidade de São Jerônimo, então eu sou gaúcho. Sou casado com a Letícia, né? Vocês estão vendo a fotinho aí, a minha esposa. Meu filhinho é o Samuel Fernando e a minha filha é a Ana Lídia. Esses anos aí de formação me deu a oportunidade de atuar em algumas áreas diferentes também, né? Na vida profissional. Então, eu me tornei palestrante profissional há um tempo, tinha minha consultoria enquanto fazia o SALT ali, durante a comportagem também. Isso me deu uma experiência legal. E aí eu busco aplicar essas experiências que eu adquiri aí ao longo do tempo no meu ministério. E estou iniciando o ministério agora. Tive a honra, o privilégio de ter conhecido aí o pastor Adailson um tempo atrás. A gente fez juntos ali uma semana de evangelismo em Turuçu, né, porque ele era pastor lá. Isso já fazem 5 anos, né, pastor Adailson? Passa rápido o tempo, né? E Deus deu essa graça para a gente aí de hoje poder ser uma família ministerial, né? Uma família pastoral e se dedicar aí exclusivamente para a honra e glória de Deus. Então, já devidamente apresentado, eu vou passando aqui os slides. O tema aqui da mensagem, né, faz parte de uma série que eu tenho aqui, que é uma série de sermões com base em Mateus 28, 18 a 20, da Grande Comissão, um tema qual é a sua missão. E hoje tem uma história muito especial, mas antes eu gostaria de contar uma história aqui rápida para vocês, uma história ilustrativa. Percebi que o povo aqui do grupo gosta, né, de algumas histórias.
gosta de ouvir testemunhos. Eu fiquei encantado aqui com o testemunho da irmã. Uma bênção, né? Poder ouvir os testemunhos de como Deus ele é bom, como Deus ele é maravilhoso para com a gente, né? Então, eu louvo a Deus por isso, né? Por poder estar ouvindo esse testemunho e testemunhar diariamente das bênçãos de Deus na minha vida também. Então, eu quero contar para vocês aqui uma história de dois vendedores, né? O primeiro vendedor foi a trabalhar numa cidade do interior, onde essa cidade ela era bem inusitada. E como toda empresa que quer que o seu produto cresça, enfim, quer que o seu produto prospere, ela faz uma pesquisa de mercado e tudo mais. E essa era uma cidade peculiar, porque não havia nenhuma empresa de calçados na região. Então, o dono da empresa ele escolhe o melhor vendedor, manda para essa cidade. E geralmente, quando os vendedores vão a uma cidade, né, quem trabalhou com vendas ou trabalha sabe bem como é que é. Geralmente a pessoa vai no centro da cidade, olhar como é o comércio, olhar as pessoas ali. E esse vendedor, então, ele foi para a praça observar ali o movimento daquela cidade, como é que era, como é que as pessoas agiam, o que que elas compravam, o que elas consumiam, enfim. E aquele vendedor, ele fica ali por cerca de 10 minutos observando a situação e ele se entristece. E aí ele pega o telefone e liga para o dono da empresa. Ele liga então ali para o seu gestor, né? E ali ele, cabisbaixo, triste, ele fala: olha, ligou para ele e disse: olha, estou aqui na cidade, mas estou frustrado e eu acho que a gente não vai ter resultado nenhum aqui. Eu acho melhor eu voltar, ir para a sede da empresa e aqui não vai dar certo. O dono da empresa, preocupado, né, porque confiava muito naquele vendedor, curioso, perguntou: mas me diz uma coisa, qual é o motivo disso? Por que que tu quer vir embora? Ele disse: olha, aqui nessa cidade justamente não existem empresas de calçados, de sapatos, de nada, porque as pessoas andam descalças. Elas andam descalças para cima e para baixo, elas não têm chinelo, elas não têm sandália, elas não têm sapato, elas não têm bota, nada, elas andam descalço. Então, o dono da empresa, por confiar muito naquele vendedor, manda ele voltar. Aí uma concorrente também manda um vendedor para essa cidade. Então, uma empresa concorrente envia o seu vendedor, o seu melhor vendedor, também faz a pesquisa de mercado, nota que ali naquela cidade não existe nenhuma concorrência, manda o vendedor. O vendedor também vai para o centro da cidade. E diferentemente daquele primeiro vendedor que ficou 10 minutos, 2, 3 minutos foi suficiente para aquele vendedor pegar o seu telefone, só que ao invés de estar cabisbaixo, triste, por ver a situação, ele estava alegre, feliz, motivado. E ali nessa empolgação, nessa motivação, ele liga para o dono da empresa e diz: olha, você não vai acreditar. É o seguinte, você vai ter que mandar para cá não só um investimento para uma loja, mas nós vamos aqui construir uma fábrica nessa cidade. Porque se a cidade é assim, imagina que a região toda. Então nós vamos prosperar muito nessa cidade. Você não tem ideia. E aí o dono da empresa ficou curioso com aquilo. Nossa, por que está tão empolgado? Nunca houve assim uma empolgação tão grande por outra cidade. O que tem diferente nessa cidade, meu amigo? Me diz aí. Ele disse: olha, se eu te contar, tu não acredita. É que nessa cidade as pessoas não usam calçados. E quando eles conhecerem os nossos produtos, os nossos sapatos, as nossas sandálias, nossos chinelos, nossas botas, enfim, as pessoas vão ficar encantadas e elas vão perder esse hábito de não usar calçados e vão usar o nosso produto. Interessante, né? Lógico que é apenas uma ilustração, não existe, eu acho, uma cidade que as pessoas não usam calçados, né, pastor Deus? Mas essa ilustração ela nos diz muito, né? Algo a respeito da visão de cada um. Eu tenho certeza absoluta que todos aqui que estão nesse grupo seleto, se tivesse uma empresa de calçados, escolheriam o segundo vendedor e não o primeiro, né? Quantos aí, eu estou com a telinha aberta aqui vendo os rostinhos de vocês, quantos aí escolheriam o segundo vendedor? Coloca a mãozinha aí, sabe levantar a mãozinha ou faz um joinha, que eles estão com a câmera aberta, olha aí. Todo mundo escolheria o segundo vendedor, né? Pelo simples fato de que esse segundo vendedor, ele tinha visão. Ele enxergou algo que aquele primeiro vendedor também enxergou, só que de forma diferente, a perspectiva dele foi diferente. Onde tinha uma situação a ser resolvida, o primeiro vendedor ele enxergou um problema. E o segundo vendedor ele enxergou a solução do problema. E a Bíblia nos traz uma história muito parecida com essa.
uma história de uma pessoa que teve uma visão diferenciada. E vamos abrir o texto, então. Eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, no capítulo 5, tem uma história bem legal, uma história que com certeza muitos já conhecem, já ouviram vários sermões sobre essa história, que é a história, se você está com a sua Bíblia e já conseguiu abri-la, a internet me pregou uma peça aí, né? Internet não, né? A pecinha é aquela que está atrás aqui do computador. Tá bom, gente. Então tá aí, ó, rapidinho a minha família, para vocês conhecerem aí, que como na outra foto não tava, né? Mas vamos lá. Então aqui era a imagem ali da ilustração que eu passei para vocês. Apareceu aí agora o vendedor de sapatos? Sim. Fechou. Então agora vamos avançar. O texto, então, 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 19. O bom é que deu tempo de todo mundo achar o texto, né? Amém? Deu tempo para todo mundo achar o texto aí nessa gafe aí. Bom, vamos lá, meus queridos. Antes de abrirmos aqui o texto, de lermos o texto, né? Eu gostaria de fazer uma oração bem rápida com vocês aqui para pedirmos a orientação do Santo Espírito, assim como nós estamos. Querido Deus, muito obrigado, porque nesse momento nós temos o privilégio de abrir a Tua palavra, Senhor, e aprender mais nelas. Que as lições que vamos ver aqui agora, estudar, possam refletir na nossa vida, que não sejamos somente ouvintes, leitores, mas praticantes dela, Pai. Fala conosco através da Tua palavra. Nos ilumina, Senhor, para entendermos aquilo que foi inspirado por Ti. Essas bênçãos te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, todos com o texto aberto, então, 2 Reis, capítulo 5, a história de Naamã. A história bem conhecida, né? Onde muitos aqui já viram sermões, já meditaram nessa história, né? Mas eu gostaria de contar para vocês essa história de uma forma um pouquinho diferente, talvez, do que você já viu, já escutou ou já assistiu em sermões, em pregações. Né? O tema, então, o título dessa mensagem é sobre a menina cativa. Então, nós vamos ver aqui no capítulo 5, verso 1, que diz o seguinte: Naamã, comandante do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Bom, vamos fazer uma pequena pausa aqui e vamos fazer algumas considerações. Naamã, no verso 1, mostra que ele era um grande homem diante do seu senhor, ele era ali um homem vitorioso nas batalhas, e curioso é que, além dele ser um homem de muito conceito diante do rei dele, você nota que a palavra que aparece primeiro como Senhor está em minúsculo. Confere aí na tua Bíblia. A primeira palavra Senhor aparece diante do seu Senhor como minúsculo. Aí está se referindo ao rei da Síria. A segunda vez que aparece a palavra Senhor, no seguinte verso, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria, já está em maiúsculo, correto? E você sabe que todas as vezes que a palavra Senhor aparece em maiúsculo na Bíblia, está se referindo ao próprio Deus, ao Deus de Israel. Então, veja bem, a Síria não era um povo inimigo do povo de Deus, do povo de Israel? Sim, a Síria era um povo pagão, um povo inimigo ao povo de Deus. Mas muitas vezes o Senhor ele permitia que outros povos dominassem em batalha o povo de Israel, quando o povo de Israel se rebelava, quando o povo de Israel deixava a sua fé no Deus verdadeiro e deixava de adorar o Criador. Então Deus ele permitia e muitas vezes ele usava, né, ali soldados, nesse caso um general, um homem de guerra, né, como Naamã na batalha lá da invasão que teve a Israel. E numa dessas invasões, então, ali o texto diz que quando a Síria invadiu, levou cativa uma menina. O que é levar cativa? É levar como escravo, levar de forma obrigatória, né? Tirar a pessoa ali, né? A menina, não fala a idade, mas tirar a menina do seu lar de forma de forma raptada, né? Levada como uma escrava, melhor assim dizendo. E aí o texto ele segue dizendo que Naamã, por ser um herói de guerra, um grande herói de guerra, um homem de muito conceito, tinha um detalhe: Naamã ele era leproso, ele era acometido de uma doença, ele era um grande homem de guerra, enfim, mas o detalhe é que ele era leproso.
E por ser um homem leproso, é interessante que naquela época a lepra era a pior doença que existia, né? Hoje a gente sabe que a hanseníase tem tratamento, tem cura, enfim. Mas as pessoas elas ficavam isoladas num leprosário, ficavam ali exclusas da sociedade, elas ficavam impedidas de chegar perto de outras pessoas, enfim. E naquela mentalidade, no Antigo Oriente Médio, as pessoas que tinham lepra, ela não estava só relacionada à questão física, aquela doença, estava também relacionada à questão espiritual. Os deuses, né, para nações ímpias, pagãs, os deuses estavam castigando aquela pessoa. E para o povo de Israel, o próprio Deus estava castigando a pessoa com lepra. Nós temos no Novo Testamento várias ali histórias onde até mesmo Jesus ele cura leprosos, enfim, e mostra como essas pessoas que tinham lepra eram excluídas da sociedade já no tempo de Jesus. Então imagina lá no Antigo Testamento, lá no início de tudo, né? Então veja bem. E aí, o que que acontece? Essa menina cativa que ficou ao serviço da mulher de Naamã, vendo a situação, no verso 3 diz o seguinte, acompanha comigo. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria de sua lepra. Interessante que a Bíblia aqui, essa história ela é bem rápida na sua narrativa, né? É uma história que ela conta de um homem que era um grande soldado, ele era um grande homem de conceito, ele invadiu a Israel, levou cativo uma menina, e aí já fala que ele é leproso, um pouquinho antes, então não diz exatamente quanto tempo aquela menina passou na casa servindo até acontecer esse fato. Mas o fato é que ela já respeitava por chamar de Senhor, né? Tomara o meu Senhor, né? Falando então com aquela senhora, porque era o costume, o escravo ser portado dessa forma, porém aquela menina ela teve uma audácia ali. Era proibido que o escravo viesse falar com seus senhores sem serem consultados, né? Sem que o senhor consultasse o escravo. Então eles não podiam falar, tinha que ficar calado. Então aquela menina ela teve uma ousadia aqui. Ela foi lá e falou: tomara que o meu senhor estivesse em Samaria. Ele conheceria o profeta que está lá em Samaria, né? Diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria sua lepra. E o verso 4 diz: então foi Naamã, né? A menina então fala desse profeta que estava em Samaria, a menina então fala isso para sua senhora, e aí Naamã ele já sai correndo e vai falar para o rei dele, para o seu senhor, né? Em minúsculo ali, ele diz assim, ó, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Aí contou o que a menina tinha falado, né, com os versos anteriores. O verso 5, respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia, logo em chegado a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Só que, olha que interessante, queridos. E agora nós vamos ver que aqui, com aquela ilustração que eu contei para vocês anteriormente, essa história ela acaba fechando no contexto de visão que eu falei para vocês, de forma de ver as coisas. Veja bem, ele levou essa carta e tendo lido o rei de Israel a carta, verso 7, diz assim, o rei rasgou as suas vestes e disse, acaso sou eu Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curar de sua lepra? Notar, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. E no verso 8, nós já vamos falar um pouquinho sobre esse camarada que é o homem de Deus, que é o homem a qual aquela menina falava que estava em Samaria. Olha que interessante. Agora, veja só. Assim como eu contei na ilustração, o primeiro vendedor ele chega no local e ele simplesmente se dá por derrotado e vai-se embora porque as pessoas ali não usavam calçados. O segundo vendedor, ele olha e vê ali uma oportunidade. Aquela menina, ela tinha todos os motivos humanos circunstanciais ali, né, para deixar Naamã se lascar. Porque essa doença da lepra é terrível, ela vai consumindo a carne da pessoa até que a pessoa definhe e morra. Ela foi levada como escrava. Ela não foi ali, você quer dar uma volta lá na Síria, né? Eu vou te pagar um salário, você é bem remunerada, vai ter auxílio e tudo mais. Não, ela foi raptada da sua família, levada da sua terra, dos seus parentes e colocada como serviço escravo numa casa. Ela poderia, aos olhos humanos, né, aos motivos circunstanciais, não estar nem aí para aquele homem. Bom, bem feito, foi lá guerrear contra guerrear contra o meu povo, contra Israel, contra o povo de Deus, agora Deus está te castigando, pronto, se dane.
Mas aquela menina viu naquela dificuldade que ela estava passando, naquele momento de cativeiro como escrava, uma oportunidade. Já o rei de Israel, que era para ser um representante do povo de Deus, o rei de Israel, que era para ser aquele homem de visão, que olhasse a situação e tivesse uma visão sobre aquilo, né? Como aquele segundo vendedor, como a menina teve, ele se acovarda. Aqui o contexto, se vocês deixarem de tema de casa ali depois, vocês lerem um pouquinho para trás, vocês vão ver que eles estavam numa guerra ali entre uma cidadezinha chamada Ramote Gileade. Então eles tinham feito meio que um acordo ali, que Israel ficava com uma parte, Síria com outra, enfim. Mas agora olha a resposta do rei, sabendo, então, lendo essa carta, que chegou até ele, do rei da Síria enviada por Naamã. Ouvindo, porém, tendo lido, o verso 7 que eu li, vamos ler de novo. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu, Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curar de sua lepra? Notai, pois, em vez de que procura um pretexto para romper comigo. Ele aqui, nesse momento, ele já rasga suas vestes, né, que era um sinal de contrição, sinal de, nossa, olha só o que vai acontecer comigo, de tristeza, né? E ele fala ainda assim, olha, quem que sou? Eu sou Deus, por acaso, para curar esse homem? E se esquece do profeta, se esquece do homem de Deus, se esquece daquele que era enviado para ser uma bênção ali naquele lugar. Ele, como representante, ele devia na hora, poxa, aí está uma oportunidade, que é a mesma visão que aquela menina teve. Ela viu ali uma pessoa que podia ser alcançada e transformada pelo aquele homem de Deus. E aí o verso 8 diz, ouvindo, porém, Eliseu, e a Bíblia diz que Eliseu era o quê? Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus. Eliseu era um homem de Deus. Sabe, pastora Daílson e amigos aqui do grupo, é uma das minhas orações todos os dias, tem sido para que eu possa ter humildade e paixão no ministério, para que as pessoas me reconheçam como um homem de Deus, não para minha exaltação própria, mas que a minha vida seja moldada, transformada de tal forma para que eu seja assim como esse homem da Bíblia, que eu admiro tanto ali, nas histórias, enfim, tudo que viveu, passou e ensinou e deixou de legado para que nós pudéssemos hoje estar comentando sobre essa história, sobre esse fato. Eliseu era um homem de Deus. E vocês, mulheres, querem ser mulheres de Deus? Homens querem ser homens de Deus? Aqui na Bíblia nós temos um segredo para isso. Mas nós já voltamos para esse ponto. Segura isso aí. Ouvindo, porém, o Eliseu, o homem de Deus, que o rei rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgar as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Olha só, primeiro passo para ser um homem de Deus, confiar no poder de Deus, não no seu poder. Aqui ele falou convicção, deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. O profeta era um título dado para o homem que tinha constante comunhão com Deus. Era o representante de Deus no meio do povo. E ele bate no peito e chama a responsabilidade para si. Que tipo de homens e mulheres nós temos sido na nossa sociedade quando alguém se aproxima e pede um alento, um conforto, ou quer ser curado de alguma situação? Porque veja só, aqui nós estamos falando de uma cura física que o soldado Naamã, que o general Naamã, ou que seja, estava procurando. Porque o texto ele segue. Verso 9 diz o quê? Veio, pois, Naamã, né, com os seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Verso 10. Olha o que diz do verso 10 ao 12. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Tu viu que o relato ele é bem rápido. Quando chega ali na porta, Eliseu já sabia do que se tratava. Ele não se dá nenhum trabalho de ir ali na porta. Ele vai e manda o seu secretário ali, o Geazi, né? Para dar uma conversadinha e dizer o que ele tinha que fazer. E veja só, nós vamos continuar lendo o relato, mas grave uma coisa na sua cabeça. Deus ele não age da forma como a gente pensa que ele tem que agir. Deus ele age na nossa vida de forma improvável e imprevisível. Quer ver? Algumas coisas aqui nessa história não fazem sentido quando a gente olha da nossa ótica humana. Primeiro, vamos dar um exemplo aqui? Vamos pegar um exemplo aqui sobre essa questão que aconteceu aqui. Tá, tu vai comprar numa loja um produto. Eu não sei como é que foi na casa de vocês aí, quando saiu aquele produto, aquela tal da Air Fryer. Não sei quantos lembram daquela Air Fryer, né? Quantos tem aí? Dá um joinha para mim aí, para me saber quantos tem tal da Air Fryer aí. É, legal, né? Olha, lá na minha casa, nos parentes lá, na minha mãe, não se falava em outra coisa. Era só
tal da air fryer, que não sei o quê, que ela cozinha isso, cozinha aquilo, era uma loucura. Chegava lá, a mulherada só falava disso. Porque quando tu compra um produto que é bom, geralmente tu quer falar para as pessoas que tu gosta, que aquele produto é legal, que vai fazer bem para a pessoa, que é show de bola. No caso dos homens, né, pastor Dailson, é ferramenta, né? Não sei quem gosta, eu gosto de ferramenta. Então eu tenho minha oficininha aqui, e aí eu gosto de uma ferramenta, e se eu acho uma máquina de cortar legal, um negócio, e aí eu vou indicando. Ou é carro, né? Ou a gente gosta muito de carro. Olha, esse carro é bom e tal, e fala sobre carro, os homens se encontram. Mas o fato é de quando a gente compra algo bom e dá certo para nós, a gente quer falar para outras pessoas. Aí vamos supor que tu vai lá e compra a bendita da Air Fryer, e aí a Air Fryer te dá defeito. Geralmente quando tu vai na loja para pedir assistência, algo do tipo, a gente quer falar com o gerente para resolver nosso problema. E geralmente o gerente está ocupado, ele vai lá e manda um vendedor te atender. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. O Naaman, ele sabia de um produto, que falaram para ele, uma menina escrava, que era da tribo de Israel, falou para ele que tinha tal, um cara tal, que podia curar da lepra. Ele foi lá para saber se isso era real, para falar com o gerente de Deus, da empresa de Deus, né? E aí o gerente manda um vendedor lá, não, para te dizer que ele ficou louco. Ele ficou indignado, e olha o que ele diz então ali no verso 11. A Bíblia diz, Naamã, porém, muito se dignou. E se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Veja bem, lembra que eu falei que Deus ele age de maneira improvável, imprevisível? Querido, Naamã falou isso porque o rio Jordão, ao qual o homem de Deus pediu para que ele se banhasse, com um recado ali, que Geazi deu o recado para ele, primeiro que ele já ficou indignado que o homem de Deus nem veio falar com ele. O gerente da empresa de Deus nem veio falar com ele na porta. Mandou um secretário. Já ficou indignado ali. E aí agora ele ouve que ele tem que ir no rio Lamacento, né? Na minha cidade, São Jerônimo, tem o rio Jacuí. E aí eu morei no Paraná, tem o rio Ivaí. A diferença dos dois rios é que um é marrom e o outro é vermelho. O rio Ivaí é um rio bem lamaçoso, bem vermelho, assim, quase que não, se tu entrar nele tu não enxerga nada quase, porque ele é um rio bem turvo. Aqui diferente, aqui tem o rio Piratini, né? Eu tô aqui em Pedro Osório, Arroio Grande e Cerrito, e aqui o rio no verão é uma delícia, a água é bem cristalina. Aí eu fico imaginando, né? Ele disse, olha, não é mais fácil então eu tomar um banho lá em Abana e Farfar, que os rios de Damasco são cristalinos? A água é cristalina, não tem mais sentido, queridos, vamos ser sinceros. Naamã aqui, olhando pela ótica humana, tinha razão. Porque na lógica, se é para mim me limpar de alguma coisa mergulhando numa água, é mais fácil então me mergulhar numa água limpa do que eu mergulhar numa água suja. Mas lembre-se, Deus age de forma improvável e imprevisível. A lógica de Deus não é a mesma lógica humana. E nunca vai ser. Porque Deus ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sábias. E a gente tem que entender os processos de Deus na nossa vida também. E aquele homem ele precisou entender. Agora, olha só, eu citei aquela questão do air fry para vocês, por quê? Quando a gente confia que um produto é bom, quando a gente sabe que o produto é bom, que nem aquele vendedor que eu falei para vocês, o segundo vendedor, que ele ficou empolgado, ele disse, aqui nós não vamos ter só uma loja, nós vamos ter uma fábrica. Ele confia no produto dele, aquele produto ele repercute, aquela situação ela repercute. Então a menina lá falou, e agora olha o que acontece ali no verso 13. Dá uma olhadinha ali, verso 13. Então se chegaram ele e seus oficiais, e lhes disseram, meu pai, olha o respeito que os soldados tinham por Naamã, né? Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então, o que aconteceu? Verso 14, um milagre acontece. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ele ficou limpo. Veja só, queridos. A lógica humana não é a lógica de Deus. Só que quando Deus ele quer mostrar o seu poder, ele usa até as pessoas que não tem nada a ver com a situação, nada a ver com a história. Ali aqueles soldados poderiam muito bem deixar quietos, passar, voltar lá para a Síria, cabisbaixos, mas ali, impelidos, eu tenho a certeza, pelo poder de Deus. Eles movem, então, e falam, olha, já que eu te pedi isso, tu tá morrendo com lepra aí, cara, tá sendo comido vivo. Vai lá e faz. Já que estamos aqui, aquela história, né? Tá na chuva, é para se molhar, vamos lá. E eles mergulham, então, e a carne dele fica limpa. Só que o que é mais incrível dessa história, que nós já vamos encerrando? O que mais me impacta
nessa história está nos versos a seguir. Verso 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço em toda a terra, que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora ele vai até o homem de Deus, e o homem de Deus encontra ele. Que interessante. Você já parou para pensar o porquê que Eliseu ele não aparece antes de falar o milagre? De realizar o milagre, ele só aparece depois? Porque veja só, se ele já está tendo essa atitude aqui, que nós vamos ler agora, depois do milagre, imagina se Eliseu tivesse aparecido antes dito para ele. Quem levaria os créditos na cabeça de Naamã pelo milagre? O Eliseu. Quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Deixa Deus aparecer na tua vida, deixa o milagre aparecer na tua vida e não queira aparecer. Não queira ser exaltado, não queira ser prestigiado, mas deixa Deus aparecer. Porque foi o que Eliseu fez. Olha só. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois te peço, aceites um presente teu servo. Olha o verso 16. Porém, ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Verso 17. Disse Naamã: Se não queres o presente, né? Peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de 2 mulas, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão o Senhor. Nisso perdoe o Senhor. Está falando de Deus, está vendo que está em maiúsculo? Perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom, agora falando do rei, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, eu também tenho que me curvar e orar na casa de Rimom. Quando assim prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E no verso 19, o que Eliseu disse? Eliseu lhe disse: vai em paz. Quem mais dizia isso, especificamente no Novo Testamento, quando ele fazia uma cura? Vai em paz. E muitas vezes dizia o quê? A tua fé te curou. Temos um relato bem parecido com esse em Lucas 7, 50, também de leproso. E agora olha que interessante. Aqui falou que a fé curou ele, porque era óbvio. O que curou aqui, Naamã? O que curou Naamã? Foi a fé dele. E por isso quando a gente vai lá em Hebreus e vê a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, nós vimos que muitos pioneiros aqui, Abraão foi salvo, né, mediante a sua fé, né? E hoje nós temos a salvação pela graça mediante a fé, porque as duas coisas andam juntas. Agora aqui vocês notem que Naamã não só recebe a cura física, mas Naamã ele principalmente recebe a cura espiritual. Naamã ele recebeu a cura espiritual porque agora ele reconhece que não existe outro Deus. Através da fé dele, ele vai, ele tenta dar presentes, mas o profeta não aceita porque não é nosso dever aceitar honras ou méritos que são pertencentes a Deus. Agora ele sabe que ele tem que voltar para a Síria porque ele é um general e ele vai ter que suportar o seu senhor, mas ele diz assim: eu quero que o senhor me perdoe quando tiver que fazer isso. E aqui fica uma lição muito interessante para nós. Muitas vezes a gente quer pregar o evangelho para algumas pessoas e a gente quer que simplesmente a pessoa esqueça tudo que ela viveu até aqui. Muitas vezes a gente quer pregar o evangelho, talvez eu esteja falando para quem está estudando a Bíblia agora. E se você que está estudando a Bíblia agora, louvado seja Deus que você está conhecendo a verdade. E conforme João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Aos poucos a verdade vai te libertar. Mas nós que somos adventistas, somos cristãos, estamos estudando com alguém, nós temos que ter paciência e entender que as pessoas elas vêm de contextos diferentes que o nosso e às vezes a forma com que você vai colocar a palavra dela não é de acordo com a tua lógica, mas é de acordo com a lógica do Espírito Santo, porque é ele que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E assim como ele agiu na vida desse homem, desse Naamã aqui, orgulhoso, nós podemos tirar várias lições dessa história, né, pastor Deus? Que era um homem orgulhoso, etc. Deus ele usou dessa forma para ele descer na água do Jordão, lamacento, que não tinha lógica nenhuma na cabeça dele, incentivado por uma menina que ele pegou como escrava, que não tinha obrigação nenhuma de dizer isso para ele, que tinha todos os motivos humanos para deixar ele se ferrar. Impactou a vida desse homem de tal forma que ele não só ganhou a cura física, mas ganhou também a cura espiritual. E nós tiramos algumas lições espirituais fantásticas dessa história. Primeira lição, como eu já falei, Naamã recebe a cura física. E a segunda lição é que ele recebe a cura espiritual. Ele volta festejando, ele volta jubiloso, ele volta alegre, não querendo mais servir outro Deus, mas sim o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, a qual ele conheceu através desse milagre, através da menina cativa, através daqueles homens que ouviram falar
sobre o Deus de Israel em algum momento. E eles entenderam que já que ele estava ali e o profeta apenas tinha pedido para ele fazer aquilo, por que não fazer? Querido irmão, uma coisa que nós podemos entender também com isso tudo para a nossa vida também, é que através daquela menina cativa, aquela personagem que muitas vezes acaba passando batida nessa história, fez o papel mais importante de todos. E aqui fica a mensagem principal dessa noite. Que o nosso maior objetivo como cristãos deve ser falar, anunciar, porque quem faz a obra não somos nós. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel não é forçar ninguém, obrigar, julgar a crença de alguém, o que seja. O nosso papel é com amor. Olhar para a pessoa, como a irmã White diz, olhar para aquela pessoa no livro Grande Conflito. O livro Grande Conflito menciona um pouco disso, mas principalmente Testemunhos Seletos, que ela fala que nós temos que olhar cada irmão, cada pessoa como um cidadão candidato ao céu. Todas as pessoas nós temos que olhar como um candidato ao céu. Aquela menina cheia do amor de Deus demonstrou na sua atitude. Sabe como que a gente mostra o nosso cristianismo? Não é no falar, não é no ir a todo sábado e dizer que guarda o sábado. Não é em colocar uma mensagem de texto no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, que você é cristão, que você adora o Senhor. Mas é através das nossas atitudes. Ela, conhecedora do poder de Deus, sabendo o que ela poderia fazer para aquele homem, pelaquela família, ficar calada, ela estaria demonstrando que ela conhece o amor de Deus. E aí eu te pergunto, queridos, as pessoas que vivem ao teu lado, como vizinhos, ou colegas de trabalho, ou pessoas da tua família, têm conhecido do amor de Deus que você conhece? Ou você muitas vezes tem se calado, olhado para um chefe que às vezes é abusivo contigo, ou às vezes te trata mal, ou uma pessoa que é ríspida, eu não vou falar disso, essa pessoa não merece. Quem somos nós? Nós também não merecemos, nenhum aqui. Se for olhar para o mérito nosso, nenhum de nós merece. Começando por mim, pelo pastor Adailson. Temos uma grande responsabilidade como homens de Deus, escolhendo servir a Ele de forma integral, mais responsabilidade ainda, e sobre todos nós. Não temos mérito nenhum nisso. O mérito é de Deus. Então, nosso trabalho não é criticar, não é julgar, mas é amar. É aí que a gente está fazendo o que Jesus disse quando ele resume os mandamentos: amar Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Segundo ponto sobre aquela menina, ela tinha visão. Ela não olhou para as dificuldades, mas sim para as oportunidades. A Bíblia não volta a falar daquela menina, mas eu tenho certeza que a vida dela foi muito melhor depois disso. Se ela continuou a serviço da casa de Naamã, não sei, talvez Naamã pode até ter devolvido ela para sua família depois dessa atitude, mas com certeza a vida dela não foi mais a mesma. Primeiro, porque esse camarada ele se converteu. Ele conheceu o Deus de Israel e provavelmente aquela menina seguiu dando estudo bíblico para Naamã. O estudo bíblico que a gente costuma dar, mas continuou falando do amor de Deus para Naamã. Naamã aqui ele foi um converso. E aqui também a gente pode ver que tem aqui vários simbolismos. Rio Jordão, batismo, descer 7 vezes. Alguns até arriscam, né, pastor Dailson? Alguns estudiosos dizem que aqui foi o primeiro batismo nas águas, né? Nós temos um paralelo muito interessante, o fato de que o profeta Eliseu ele usou ali o vai em paz, e depois Jesus, todas as vezes nas suas curas, ele fala isso, quase todas as curas que Jesus realiza, ele fala isso no final. Interessante, como a Bíblia é cheia de curiosidades que se interligam e nos dizem tanto hoje. Terceiro ponto, essa menina ela foi ousada. Tem irmãos que dizem, olha, pastor, mas eu não sei pregar tão bem. Irmão, tu tem boca e língua. E você sabe falar português. Meio atrapalhado, alguns, que nem eu, às vezes erro algumas coisas, mas a gente vai aprendendo, vai buscando ser melhor a cada dia, né? Capacitados pelo Espírito Santo. Mas você pode falar. A obra é o Espírito Santo que faz. É só você falar. Não guarde para você o produto que você conhece que é tão bom. Se você fala da Airfry, se você fala das ferramentas que você gosta, de um carro bom que você comprou para os outros, você não vai falar de Jesus, o maior produto de todos os tempos, o melhor produto de todos os tempos. E olha que interessante, esse produto ele não custa nada, conforme Efésios 2, 4 ao 5. Vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. É de graça, a pessoa não precisa pagar nada. Tá cheio de pessoa por aí querendo pagar, querendo ir em igreja, dar carro, dar casa para ter paz. Pessoas indo em diversas religiões querendo dar dinheiro para um sacerdote, para a pessoa ali, para aquela pessoa dê cura espiritual para ela.
ou cura física, e você conhece o produto, o único produto que é capaz de dar não só talvez uma cura física, mas também a cura espiritual para todos os problemas da pessoa, porque sabe qual é a solução de todos os problemas? E agora escutem bem o que eu vou falar. Jesus ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Não quer dizer que a pessoa pode ser que não tenha mais uma depressão nunca mais na vida, não, pode ser que ela esteja sim. Assim como eu tive um pouco antes de me formar agora na pandemia, quando a minha esposa engravidou do meu filho, que eu tranquei o curso por 1 ano e meio e ia desistir de fazer teologia, tive ansiedade, síndrome do pânico, quase tive depressão. Mas ele não prometeu que a gente não teria aflições. Pastor Daílson? Ele prometeu que em meio às aflições estaria com a gente. E quando? Estarei convosco até a consumação do século. Lá o texto, o final do texto, de Mateus 28, da grande comissão. Eis que estou convosco todos os dias, não é só no sábado, ou só na segunda até quinta, e ele tira folga na semana. Todos os dias até a volta dele, para que depois possamos estar vivendo eternamente com ele. Ele vai estar conosco todos os dias, sempre, a todo momento. Queridos, nós possamos apegar nessa promessa maravilhosa e não ficarmos calados. Nós possamos proclamar essa verdade que nós conhecemos, esse Jesus maravilhoso. E sabe por que ele resolve todos os problemas? Porque talvez aqui na Terra, como eu falei, não vai resolver, mas ele vai dar vida eterna. E lá na vida eterna é a solução para todo olho, todo pranto, na lágrima, qualquer olho que tiver aqui, de choro, de pranto que alguém tenha, lá não vai ter. Porque ele nos enxugará dos olhos toda a lágrima. E última lição espiritual sobre essa menina, ela era uma menina de fé, porque ela tinha convicção. Olha só, vamos voltar rapidinho no texto ali? Olha a palavra que ela diz no verso 3, gente. Olha que incrível. Disse ela, sua senhora, 2 pontos. Tomara. Ela tinha convicção. Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta. Ela tinha certeza. E você? Querido irmão, querida irmã, você tem certeza do Jesus que você conhece, do que ele pode fazer por você, dos anjos que te rodeiam, conforme o testemunho da irmã ali disse? Você tem essa convicção? Então, se você tem, fale, diga, olhe para o que Deus já fez por você e olhe para o que Deus pode fazer para as pessoas que te cercam, que te rodeiam. Se eu olho para a minha vida, né, eu não vejo como eu me salvar, mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. Parafraseando aí uma frase do grande, né, teólogo aí, queridos, não tem como a gente se perder quando a gente olha para Jesus. Então, olha o que ele já fez por ti, olha o que ele faz por nós, olha o que ele pode fazer com as pessoas. Então, primeiro passo, estude a palavra, busque conhecer a Deus e a sua vontade. Você que está estudando a Bíblia agora. Segundo, aplique primeiro para você. Essa mensagem, antes de eu trazer para vocês, é para mim. Eu, como único cristão adventista da minha família, para a honra e glória de Deus, durante 12 anos orei e fiz a minha parte, o meu melhor, deixei o Espírito Santo trabalhar, minha mãe vai se batizar logo, logo. Estamos marcando a data. Não foi fácil, não é fácil, eu sei, mas comece aplicando por você o Evangelho vivo. Não tenta querer aplicar para os outros antes de aplicar em você, que não vai dar certo. Quer ser uma mulher de Deus? Ajude os outros. Seja humilde. Reconheça as suas falhas. Reconheça os seus defeitos. E torne a missão prática. Através do amor. Através de olhar para as pessoas. Você pode pregar a mensagem através do computador, como eu estou aqui agora pregando para vocês. Convidando agora para a próxima reunião do pequeno grupo de vocês uma pessoa para estar aqui com vocês. Olha só. Através do seu smartphone, a rede social, o que for. Então você não tem desculpa. Você também quer, eu quero fazer aqui um apelo. Eu quero perguntar para vocês aqui. Não tem como eu deixar a musiquinha de fundo aqui, né, pastor? Porque eu vou estar falando junto, mas imagine agora Deus olhando para você. E conforme o texto de Isaías lá diz, quem enviarei, quem há de ir por nós? E você está disposto a dizer, eu vou, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero saber quantos. Eu vou abrir aqui agora a partezinha onde eu enxergo todos vocês aí. E quem tiver agora aí com a janelinha fechada, com a câmera fechada, por favor, abre. Abre a sua janelinha agora aí que eu quero olhar o rostinho de vocês. E eu quero fazer essa pergunta aqui, em nome de Jesus, eu quero ver aqui as mãozinhas levantadas. Tá? Quero ver aqui. Quem quer também testemunhar, assim como aquela menina cativa que teve visão, que teve ousadia, aquela menina que teve coragem de testemunhar de um Deus maravilhoso, que podia curar não somente fisicamente aquele homem, mas espiritualmente. Quem aqui também quer? Eu quero ver as mãos. Eu posso ver as mãos?
Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ah, é mesmo, me juro. Que Deus ele possa te ajudar. Você que está estudando a Bíblia agora, está conhecendo, já pode começar a compartilhar. Olha, compartilha com a vizinha, eu estou estudando a Bíblia, com os pastores ali da Igreja Adventista, com a irmã, né, a irmã Rosângela. Eu estou estudando a Bíblia ali com a Miriam, né? Eu estou fazendo, e tá tendo uma transformação incrível na minha vida. Compartilha, sabe? Olha que lindo, quantos testemunhos. A Miriam disse que tem muito mais, e cada um aqui tem certeza que tem vários. Compartilha os testemunhos que Deus já fez na tua vida. Sabe, quando eu conto a minha história, o meu testemunho para algumas pessoas, assim, com os olhos brilhantes, nossa, Christian, que legal que Deus fez na tua vida. Sim, Ele pode fazer muito mais por cada um de nós. E você pode testemunhar desse amor para as pessoas que te servem. Que bênção. Que Deus seja louvado pela tua decisão. Eu quero, nesse momento, orar com vocês. E eu quero pedir para que Deus ele possa ser uma verdade em sua vida. E para que aqui nós tenhamos homens e mulheres de fé, homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que as pessoas olhem para vocês e digam assim, ali eu sei que tem um homem de Deus. Pede para esse homem de Deus, essa mulher de Deus aqui, ó, orar por você. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Já pensou que lindo uma pessoa procurar? Eu fico tão feliz, tão feliz. Uma das coisas que eu mais gosto do ministério, pastor Davis, talvez o pastor Davis poderia falar várias coisas aqui do ministério que ele gosta. Mas eu estou aqui apenas 4 meses no ministério e as coisas que eu mais gosto é quando as pessoas me procuram para interceder, para orar por elas. Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Porque se a pessoa pede uma oração para você, porque ela reconhece em você que você é uma pessoa que vai ter um contato especial com Deus e vai poder interceder junto com ela. Isso não tem preço, gente. E aqui vocês têm sala de intercessão. Olha que lindo, um pequeno grupo de oração que prioriza os pedidos ali, coloca testemunhos do poder de Deus. Olha que lindo, gente. Vocês podem fazer infinitamente mais. E sabe, não se importe com as suas limitações. Deus ele pode te usar da maneira que você é. Basta você se deixar ser usado das mãos de Deus. Amém? Vamos orar? Assim como a gente está, curva nossa fronte, curva sua fronte, vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós somos a Ti gratos, Senhor, imensamente, porque o Teu poder é maravilhoso em nossa vida, Senhor, e nós somos um testemunho vivo do poder que o Senhor pode manifestar em cada um de nós, para ser testemunho vivo, Senhor, para as pessoas que estão nos observando, ó Pai. Muitas vezes, Senhor, a nossa vida vai ser a única Bíblia que uma pessoa vai ler, e o nosso testemunho, o nosso exemplo, ele conta muito. Queremos aqui, Senhor, te pedir que assim como uma menina cativa teve coragem, ousadia, Senhor, e ela teve, acima de tudo, amor por Naamã, que nós possamos também, assim como aquela menina, ser ousados e sermos corajosos e termos ali, Senhor, a vontade, o anseio de olhar para todas as pessoas que estão ao seu redor e falar desse Jesus maravilhoso, do poder dele, do que ele é capaz de fazer, Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor nos chamou para ser homens e mulheres de Deus, que levam o teu nome, que são representantes teus aqui nessa terra, Senhor. Não somos merecedores disso, não temos honra nenhuma nisso, Senhor. Honra pessoal própria, mas em ti, Senhor, somos mais do que vencedores. E para a nossa vida pequena, a maior honra é poder te servir. Aí sim nós podemos dizer que em Cristo somos mais do que vencedores, Senhor. Pai querido, Pai de amor, nesse momento queremos pedir que o Senhor esteja com cada família aqui representada. Mais uma vez, por cada pedido que foi feito anteriormente, cada pessoa que colocou aqui no chat, o Senhor conhece as necessidades de cada um. Que o Senhor possa atender conforme a tua vontade, que é perfeita, boa e agradável, porque muitas vezes nós queremos algo e o Senhor sabe que é o que é muito melhor para nós. Haja, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer efetuar nossa vida, não conforme a nossa vontade. Por favor, Senhor, nos ajude a compreender melhor os teus planos, os teus caminhos, conforme Isaías 29 diz que os teus planos, o Senhor sabe bem quais são, não são planos maus, mas pensamentos de paz para nos dar o fim que a gente deseja. Que nós possamos passar a te buscar em oração, confiando e crendo no teu poder. E ter também, Senhor, uma característica que aquela menina tinha, de ser convicto, Senhor, do teu poder. Também, Senhor, nos dá, assim como Eliseu, o homem de Deus, essa humildade, Senhor, de não querer receber méritos nenhum por algo que fizermos em teu nome, mas louvarmos, exaltarmos o teu nome acima de tudo. Não deixe, Senhor, que a gente seja covarde como o rei de Israel foi, Senhor, não reconhecendo o Deus que havia ali diante dele, mas que o Senhor coloque em nossa mente, o nosso coração, diante das nossas vistas, os milagres
que o Senhor realiza e opera todos os dias, para que a gente possa te reconhecer como um Deus altíssimo, um Deus maravilhoso, onisciente, onipotente, que tudo pode por cada um de nós. Querido Deus, nós pedimos todas essas bênçãos, sendo gratos por tudo que mencionamos aqui, não porque há algum mérito em nós, mas no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, pedimos e suplicamos. Amém. Amém, meus Amém. queridos irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, pastor. Fomos com certeza abençoados. Anotei várias coisas importantes aqui, né? Que realmente nós possamos, eu acho que assim, resumindo tudo, amar, né? Amar ao nosso semelhante, né? Que nós possamos ser ousados, cheios do Espírito Santo, para que tudo isso, né, aconteça em nossas vidas. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue lhe usando, pastor Christian, e abençoando você e a família, tá bom? Só Eu falando, trouxe... Pode agradecer falar, aí, pastor. pastor Christian aí pela mensagem, quanto ele falou ali que o jeito de Deus fazer é diferente. Eu estava imaginando aqui, pastor, quando Deus permite quebrar a nossa expectativa, porque ele quer fazer melhor. É verdade. Amém. Melhor. Que bênção, que bênção. Obrigado pela mensagem aí, para a nossa vida. Deus continue te usando aí. Amém, pastor. Amém.